Olá, alunos, estamos aqui para essa revisão final aqui para o PM São Paulo 2018. Nós vamos fazer várias aulas agora de revisão com dicas pontuais do que o edital pediu, então vem comigo aqui. Olha só, num dado momento o edital pediu na prova de informática, no edital relacionado ao Excel 2010, eu destaquei aqui o que eu vou comentar nessa aula. Eles citaram ali classificação de dados na planilha Excel 2010. Então presta bem atenção no que eu vou mostrar para vocês. Cuida, essa é uma dica importante. Quando vamos fazer classificação de dados dentro do Excel 2010, tem que cuidar muito por onde eu começo a seleção. Eu vou explicar isso por quê. Imagina que eu digito aqui ó, o valor 5, o valor 1, o valor 8, 6 e o valor 3, ok? E aqui eu vou digitar alguns valores textuais. Vamos colocar aqui curso, mouse, aulas, teclado. Vamos colocar aqui também mesa, ok? E percebe, eu tenho na coluna A valores numéricos e na coluna B valores textuais. Perfeito. Imagina só, eu clico agora na célula A1 e arrasto até a célula B5. Portanto, eu comecei a seleção pela coluna A. Se agora eu clicar aqui na guia dados do Excel e escolher esse botão que diz AZ, que é o botão que permite realizar a classificação em ordem crescente, percebe que eu tenho as duas colunas selecionadas, mas como eu comecei a seleção pela coluna A, se eu clicar nesse botão para classificar em ordem crescente, eu vou fazer isso agora, ó, cliquei, percebe que ele classificou em ordem crescente só a coluna A, 1, 3, 5, 6, 8, classificação em ordem crescente quando é numérico é do menor para o maior, mas ele acompanhou o relacionamento dos itens da coluna B, isto é, antes o código 1 era mouse e continuou sendo mouse, o código 3 era relacionado à mesa e continuou relacionado à mesa, 5 a curso, 6 a teclado e 8 a aulas, mas percebe que ele não classificou em ordem crescente a coluna B, porque se a coluna B estivesse classificada em ordem crescente, teria que estar aqui em cima aulas, já que a ordem crescente alfabética é de A a Z. Mas por que ele resolveu classificar em ordem crescente da coluna A, mesmo que mantendo o relacionamento com a coluna B? Mas por que ele escolheu a coluna A e não a coluna B se as duas estavam selecionadas? Porque o Excel toma como padrão, não por obrigação, como padrão por onde o usuário começa a seleção. Por exemplo, quer ver? Vamos desfazer e voltar como estava antes. A planilha estava assim antes, toda fora sem nenhum critério de classificação. Só que agora eu não vou clicar na célula A1 e arrastar até B5 como eu fiz antes. Não, agora eu vou clicar na célula B5 e arrastar até A1. Portanto, agora eu comecei a seleção pela coluna B. Como eu comecei a seleção pela coluna B, se agora eu usar o mesmo botão para classificar em ordem crescente, cliquei, percebe que agora ele classificou em ordem crescente da coluna B, que vale a ordem alfabética, porque é texto de A a Z. A de aula, C de curso, M de mesa, ME de mesa, MO de mouse, porque quando tem dois M's aqui empatados, ele vai para a segunda letra, e aí o E vem antes do O. Então, primeiro mesa, depois mouse, e por último teclado. Mas não perdeu o relacionamento com os itens da coluna A. Mas não classificou em ordem crescente agora da coluna A, e sim em ordem crescente da coluna B. Portanto, quando nós usamos aqui na guia dados do Excel, os botões para classificar em ordem crescente, que é esse AZ, e o botão para classificar em ordem decrescente, que é esse ZA, ele toma como base, como padrão, por onde o usuário começa a seleção. Se o usuário deseja personalizar esta classificação, independente se ele começou selecionando por esta ou por aquela coluna, então o ideal é clicar aqui na guia dados e clicar no botão classificar. Porque quando clicamos no botão classificar, aí podemos abrir a caixa de diálogo classificação, onde podemos escolher os níveis de classificação e inclusive os critérios. Por exemplo, por mais que eu tenha começado a seleção pela coluna B, agora eu posso clicar aqui e escolher a seleção pela coluna A. E aí então escolher se eu quero do menor para o maior que é crescente ou do maior para o menor que é decrescente. Eu vou escolher aqui do menor para o maior que é crescente. Mas como eu escolhi pela coluna A, mesmo que eu tenha começado a seleção pela coluna B, agora quando eu confirmar, ficou classificado em ordem crescente pela coluna A, mantendo o relacionamento com os itens da coluna B. Essa mesma historinha que eu mostrei para vocês, clicar aqui no classificar para personalizar a classificação abrindo a caixa de diálogo, eu também poderia ter feito pela guia página inicial. Porque na guia página inicial do Excel 2010, nós temos aqui também classificar e filtrar. E aí eu clico ali e ele tem a opção classificar de A a Z, que é a classificação em ordem crescente, que aí vale por onde eu começo a seleção. E tem aqui a classificação de ZA, que é a classificação em ordem decrescente, que também vai valer por onde eu começo a seleção.
Se eu quiser personalizar, eu escolho personalizar classificação e aí abre a mesma caixa de diálogo onde eu posso alterar os critérios de classificação. Por exemplo, agora vou escolher coluna B e vou escolher decrescente, que é de Z a A. E vamos confirmar. Agora ficou classificado pela coluna B decrescente, de Z a A. Então ficou primeiro T de teclado, MO de mouse, ME de mesa, curso e depois aulas. Mas manteve o relacionamento com os itens da coluna A. Mas percebe que ele classificou em ordem decrescente da coluna B, porque assim eu escolhi. Agora, sempre lembrar a dica, né? Se por acaso o usuário não selecionar nenhum intervalo de células, como eu fiz aqui, simplesmente clicar e selecionar uma célula só. Aí vale a coluna onde a célula está selecionada. Por exemplo, se a coluna que a célula está selecionada é a coluna B, e eu escolher classificar agora em ordem crescente, ficou a ordem crescente da coluna B. Agora, se eu clicar numa célula da coluna A e escolher classificar em ordem crescente, agora ficou em ordem crescente da coluna A. Então, se eu não seleciono um intervalo, vale como critério para realizar a classificação qual é a célula que está selecionada. Se era uma célula da coluna A, ficou classificado em ordem crescente da coluna A. Se era uma célula da coluna B, ficou classificado em ordem crescente da coluna B, certo? E mais uma dica sobre a classificação: se por acaso o usuário selecionar só uma coluna e existirem colunas laterais com conteúdo não selecionadas, como é o caso, selecionei só a coluna B e existem colunas laterais não selecionadas com conteúdo. Nesse caso, se eu clicar lá na guia dados ou na guia página inicial e escolher qualquer uma das opções de classificação, como por exemplo, eu vou escolher aqui a classificação crescente de A a Z, como eu não tenho as duas colunas selecionadas, só uma delas, então ele pede, através de uma caixa de diálogo chamado aviso de classificação, se eu desejo expandir a seleção para aquela coluna que não está selecionada e então manter o relacionamento. Agora, se eu escolher continuar com a seleção atual, aí ele vai continuar só com a seleção atual, que é a coluna B, e vai perder o relacionamento com os itens da coluna A. Então eu vou continuar com a seleção atual só para testar. Olha lá, cliquei. Ele classificou em ordem crescente da coluna B e perdeu o relacionamento com os itens da coluna A. Quer dizer, o item mouse, que antes era o código 1, agora não é mais o código 1, agora é o código 6. Mas vamos fazer de novo, ó. Novamente eu vou selecionar aqui só a coluna B, vamos clicar ali para classificar em ordem crescente, e agora eu vou pedir para expandir a seleção. Como agora eu pedi para expandir a seleção, ele classificou pela coluna B, mas manteve o relacionamento, tanto é que o item 1 continua sendo o mouse, como acabamos de observar. Então essas são as dicas sobre classificação que está aqui, ó, dentro do edital, diz lá Excel 2010 e diz lá classificação de dados. Essas dicas são muito importantes, não pode esquecer para a prova nessa nossa super revisão. Próxima aula, nós vamos continuar com mais revisões de informática para a PM São Paulo nessa semana importante. Valeu, pessoal. Até a próxima aula. Não esquece, se gostou, deixa o gostei aí, importante também. Deixa algum comentário ali dizendo o que achou da aula. Até a próxima. Grande abraço e bons estudos.